O que é um portfólio de investimentos? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5, um plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos em investimentos com foco em renda variável. Mas obviamente para isso, para você chegar nesses primeiros 5 dígitos, que seria algo entre 10 mil e 99 mil reais, depende daquilo que a gente chama de raízes. As raízes são aportes, ativos, tempo, paciência e comprometimento. São 5 as raízes que a gente considera aqui no nosso plano 5. Eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry, e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso plano 5. Então o tema de hoje é o que é um portfólio? Então vamos lá no nosso vídeo de hoje. Portfólio é um tema que a gente gosta de falar bastante aqui na Symmetry. A Symmetry, para quem não conhece, é uma startup que desenvolve soluções baseadas em Machine Learning, inteligência artificial, ciência de dados para apoio a investimentos em renda variável, ou seja, com foco em ações, FIIs, stocks, REITs e ETFs, tanto brasileiro quanto americano, e também as criptomoedas. Mas enfim, o tema que a gente vai falar hoje é sobre portfólio. Como eu falei, a gente gosta de falar sobre portfólio porque, afinal de contas, a construção do portfólio é ele que vai te garantir a liberdade financeira, aquela liberdade lá que você vai alcançar lá na frente. E aí vai haver estratégias conforme o perfil de cada pessoa, se vai ser um pouco mais de longo prazo, mais de curto prazo, se vai ser mais agressivo, mais defensivo. Então, são todas essas estratégias que estão envolvidas na construção do portfólio. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa visão geral sobre portfólios. Então vamos lá. Então o que é um portfólio? Nada mais é do que uma coleção de investimentos, e essa coleção de investimentos aí a gente pode ter coleção conjunto de investimentos, né? E nessa coleção a gente pode ter ações, e aí quando eu falo ações, entenda também que sempre quando eu estou me referindo ao investimento estrangeiro também tem as stocks, né? As stocks são os ativos que a gente já falou bastante aqui ao longo do nosso plano 5. Então as ações, um dos mais comuns ativos lá nos Estados Unidos eles chamam de securities, né, que são os ativos que você pode ter, né? Em seguida, logo abaixo, a gente teria os títulos. Lá nos Estados Unidos, bonds ou treasury bonds também seriam essas alternativas que você teria, né? Então eu já falei inclusive a questão de você dividir o seu portfólio, se vai ser portfólio Brasil, portfólio dos Estados Unidos. Quanto por cento em cada um? 50% Brasil, 50% Estados Unidos? Qual é a sua decisão aí? Você tem que tomar essa decisão. Uma vez que toma essa decisão, aí você começa a compor cada um dos seus portfólios. Commodities, e aí nos commodities você vai ter os metais, né? Falei ontem que existem inclusive ETFs americanos que compreendem lá as commodities. Esse tipo de ETF, inclusive, faz parte de um portfólio que é o All Seasons do Ray Dalio. Se você não conhece o Ray Dalio, vale a pena conhecer. Ele escreveu o livro Princípios, um livro bem realmente interessante para qualquer pessoa e principalmente investidor. Mas enfim, metais, tem a parte de petróleo, a parte agro, né, que a gente falou. Dinheiro, em inglês você vai encontrar o termo cash, né, ou também o equivalent cash, né, que seria equivalente a dinheiro, né? Que seria títulos de curtíssimo prazo, né? Por exemplo, as T-bills, as Treasury bills, que inclusive eu falei já algumas vezes aqui sobre o BIL, BIL, um ETF que é focado nas Treasury bills, então existe essa possibilidade lá nos Estados Unidos. Aqui você deveria procurar alguma coisa mais próxima, por exemplo, Tesouro Selic, alguma coisa desse tipo, ou mesmo cash, dinheiro em conta corrente ou dinheiro na sua conta, por exemplo, no Bank, ele rende alguma coisinha lá baseada na Selic, no CDI, né, na verdade. Mas enfim, esse seria a parte de dinheiro, faria parte do seu portfólio, né? Fundos, quais fundos aí você teria? Pode ser fundo de investimentos, tá? Os FIAs da vida, fundo de investimento em ações, fundos multimercado, né? Não sei se tem gente que investe nisso, né? Os próprios fundos de renda fixa, né? Também, não esquecendo, né, não menos importante, na verdade, muito importante aqui, os próprios ETFs, né? Também esqueci de falar os fundos imobiliários, tá? Os fundos imobiliários estão aqui dentro desse bolo aqui de fundos, né? A gente não pode esquecer que no Brasil, que a gente não pode esquecer que no Brasil os FIIs nada mais são que fundos de investimentos, cujo foco aí são imóveis. Imóveis propriamente ditos, tá? Real estate, aí não são fundos de investimento, tá? Nesse caso aí, seria realmente o imóvel propriamente dito, tá? Algumas pessoas gostam, algumas pessoas inclusive investem basicamente nisso, e tem gente que ganha dinheiro, obviamente, nisso, né? Se você
for olhar a Forbes lá, tem gente que trabalha com real estate e realmente dá dinheiro. Pessoal lá da China, né? E aqui mesmo no Brasil pode ter gente que compõe o seu portfólio com esse tipo de ativo, né? É um tipo de ativo realmente relativamente seguro, mas tem os seus prós e contras, né? A gente não vai falar sobre isso. Artes, né? A maioria dos investidores estão bem distantes dessa questão, mas existe essa possibilidade de artes, pinturas, né? Estátuas de artistas famosos ou que estão realmente no crescimento, seria essa possibilidade. A gente não vai discutir essa questão aqui, é mais para quem lá já está mais avançado, lá bem mais avançado na construção do seu patrimônio, né? Existem algumas coisas interessantes que eu já li a respeito desse uso de artes, né? Mas não vale a pena a gente falar nesse momento. A cripto, no caso as criptomoedas, né? Aí principalmente a gente está falando do Bitcoin, o Ethereum e outras criptomoedas. Então seria essas possibilidades, tá? Então essa basicamente seria as grandes possibilidades que você tem para compor esse seu investimento aqui, a construção do seu portfólio. Agora um ponto importante, né? Gerenciamento. Quem que vai gerenciar esse seu portfólio, né? A primeira possibilidade aqui, obviamente, seria que você, tá? Você investir, você fazer os seus aportes, gerenciar, fazer rebalanceamento, escolher os ativos, tudo isso aí você seria o responsável. Qual é a vantagem principal aqui? Taxa de administração, qual seria? Zero, né? Você não vai cobrar nenhuma taxa de administração. Obviamente, dependendo do ativo, você paga a taxa de administração. A gente já falou várias vezes aqui sobre os ETFs e você paga taxa de administração nos ETFs. Se você estiver falando de fundos, principalmente aqui no Brasil, tem alguns fundos aí cobrando taxas absurdas aí de 2%, 3% sobre o patrimônio investido, né? Então tome cuidado com relação a isso. Então, você vai tomar a sua decisão, você vai tomar a decisão onde investir, tanto aqui no Brasil ou nos Estados Unidos. Vantagem, não paga a taxa de administração. Desvantagem principal, você vai precisar de alguma ajuda à tomada de investimento se você não quiser fazer besteira. Então, no caso aqui, por exemplo, a Cimet desenvolve soluções para ajudar nessa tomada de decisão dessa construção, durante essa construção do seu portfólio de investimentos, tá? Então, essa seria a possibilidade aqui, você mesmo tomar a sua decisão. Outra possibilidade, aí usa a análise que você quiser, né? Pode usar análise fundamentalista, análise técnica, aqui a gente usa análise quant. Outra possibilidade, você teria, através de fundos de investimentos aqui, né? Principalmente fundos, gestores, tá? Então é o gestor que vai tomar a decisão de escolher quais ativos investir, né? No caso dos fundos imobiliários, vai tomar a decisão em que imóvel, qual imóvel comprar. Basicamente seria isso. Se eu for de renda fixa, qual o título vai comprar? Se é Tesouro IPCA, Tesouro pré-fixado, pós-fixado, Tesouro Selic, se vão ser debentures, e aí vai depender unicamente do gestor. Se é um fundo de investimento em ações, quais são as ações que ele vai escolher? A principal desvantagem aí, taxa de administração, né? Pode ser alta, tá? Aqui, a outra possibilidade seriam os assessores autônomos, né? Então aí a gente tem aí alguém para te ajudar ou de repente até tomar a decisão por você, inclusive a ponto de ele ou ela gerenciar o seu portfólio. Essa seria a possibilidade aqui dos agentes autônomos. Ou no suporte, na decisão dos investimentos, ou realmente gerir aquele portfólio por você, tá? Então essa seria a possibilidade. Desvantagem, você também não tem autonomia e obviamente você vai pagar alguma taxa de administração aí para essa pessoa, né? Te dar esses conselhos ou mesmo gerenciar o seu portfólio. Obviamente, dependendo do investidor, se é um investidor que está construindo a fortuna, né? Como eu falo sempre, né? O que vai te fazer rico mesmo vai ser a sua renda ativa, né? De onde você cria aquela sua renda ativa. Se você é um empresário, por exemplo, você vai ter que se dedicar mais tempo aquele seu negócio, né? Você vai se dedicar à sua empresa. Com isso, sobra menos tempo para você cuidar do seu portfólio de investimentos. Por isso que nessa possibilidade aí se encaixa bem, de forma interessante, os assessores ou os advisors, né, que a gente chama, de investimentos. Então, é uma terceira pessoa que gerencia, né? Então, a gente poderia dizer que, geralmente, para o investidor que está iniciante, é aqui, né? Você mesmo que faz, né? Se está mais iniciante ainda, né? Vamos colocar dessa maneira, entrega tudo isso aqui para o gestor, tá? Essa opção aqui eu acredito que seria
para pessoas com maior nível de investimento, maior capacidade de investimento lá no futuro, cujo o tempo é escasso para se dedicar aos investimentos e basicamente delegaria a outras pessoas isso daí, tá? Mas obviamente ainda há a possibilidade de assessores de investimentos aí na XP, existe essa possibilidade de assessor on demand, né? Solicita lá, mas eu costumo dizer que os assessores de investimentos hoje em dia basicamente são os gerentes de bancos no passado, né? Ou seja, eles vão querer vender alguma coisa para você aqui, algum fundo aí que você de repente não seria muito interessante, né? Mas enfim, a gente não vai abrir essa discussão aqui hoje, né? E a outra questão que a gente tem que entender quando está falando de investimento, construção do portfólio de investimentos, a gente tem que entender que quanto mais baixa a diversificação, maior o risco. O inverso acontece também, né? Quanto maior a diversificação, a tendência é diminuir o risco. Obviamente, isso aqui nem sempre vai ser verdadeiro, né? Nem sempre a gente vai ter essa relação risco-retorno aí bem clara, né? Principalmente com relação à diversificação. Mais uma questão aqui com relação ao risco, né? Você vai ter que olhar o seu perfil de investimentos. A gente vai falar nos próximos dias sobre portfólios de investimentos, possibilidades de portfólios de investimentos, e aí você tem que entender qual é o seu perfil de risco. Será que você aguenta realmente uma volatilidade muito elevada? Passou aí no teste do coronavírus aí, em que teve essa pandemia que fez com que os mercados caíssem, e aí se você aguentou, de repente você tem um nível de tolerância mais elevado. Mas tem gente que realmente não é a ideia mesmo investir em risco, né? Ter essa volatilidade no portfólio. Muita gente não aguenta. Eu tenho colegas que eu converso e quando eu falo de ações, ele fala não quer só renda fixa. Então depende dessa tolerância ao risco, né? Essa é o ponto principal, né? Será se você é tolerante a risco? Se for, aí você vai trabalhar exatamente o quanto de risco você vai colocar no seu portfólio, né? A gente tem aqui a palavrinha que eu sempre falo, né? Risco-retorno. Isso está relacionado exatamente à volatilidade. A tendência não é batendo martelo, olha, é isso e pronto, né? Mas a tendência é que quanto maior o risco, né? Maior volatilidade, maior a tendência de retorno. Não é sempre verdadeiro isso, mas em geral vai ser isso. Uma coisa que você pode... Muita gente fala, não, meu portfólio, minha carteira de investimento está batendo o Ibovespa, tá? Mas uma coisa que você tem que olhar, se você está batendo o Ibovespa, há uma chance bem grande de você estar assumindo maior risco do que o próprio Ibovespa, ou o próprio S&P 500. Por exemplo, isso acontece com a minha carteira de investimento, em que eu uso a solução Quant aqui que a gente desenvolve, nosso método VAPT, em uma carteira lá que é a carteira Clear. Eu construo ela 100% com base em análise Quant, e ela tem uma volatilidade maior que o Ibovespa. Está crescendo muito maior que o Ibovespa, mas tem uma volatilidade maior, sem dúvida. Então fique atento a isso, observe. Isso aí é o que a gente chama de variância do seu portfólio. O seu portfólio varia em torno de uma média. Então isso aí indica o quanto o seu portfólio está mais arriscado. Uma questão com relação a portfólios de investimentos, né, a gente vai ter duas possibilidades aqui, seria o estratégico. O estratégico seria aí com foco no longo prazo. Longo prazo aí, por exemplo, muita gente classifica como o holder, né? Holder. Então seria essa estratégia, né? O portfólio estratégico. E já o portfólio tático, ele seria classificado aí com operações de curto prazo, né? Curto prazo. E aí, geralmente, se fala o termo trader para esses, né? Eu não concordo muito, eu já falei várias vezes aqui com relação a essa questão de trader e holder, né? Na verdade, todos são traders, né? Porque todos fazem uma operação. Essa operação é exatamente a compra e venda de ativos negociados na Bolsa de Valores, seja a Bolsa Americana, a Bolsa Brasileira. A diferença é que existe um trade de mais curto prazo, ou até curtíssimo prazo, quando você opera no dia, ou até longo prazo, quando você vai operar, de repente, daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, né? Ou pode segurar, manter a posição aí até o túmulo, né? Vamos colocar dessa maneira, certo? Então seria essa visão geral de portfólios que a gente falou hoje, né? O tema portfólios vai durar agora mais uns 5 dias que eu vou tratar simplesmente trabalhando portfólios, né? Então eu vou usar aqui uma ferramenta e essa ferramenta vai mostrar aqui os resultados com base aí na escolha dos ativos, né? Para vários perfis, né? Perfil de mais baixo risco até perfil de mais alto risco. Então essa é a ideia
desses próximos vídeos que a gente vai fazer. Certo, pessoal? Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like aqui, é importante pra gente, importante para o YouTube saber que tem um conteúdo de valor aqui sendo fornecido para você. Não esqueça também de compartilhar com seus amigos, se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações. Vejo você no próximo vídeo. Abraço!